Você já parou para pensar que, agora mesmo, dentro do nosso corpo, tá rolando uma batalha silenciosa? Pois é uma defesa constante, invisível, contra todo tipo de invasor. Hoje a gente vai jogar uma luz sobre os grandes especialistas que lideram essa luta, as nossas células do sistema imunológico. Bom, a resposta para essa pergunta está num exército, um exército que é super complexo e altamente especializado. E a gente vai conhecer alguns dos seus soldados e das suas armas mais importantes. Então, esse aqui é o nosso plano de batalha. A gente vai começar falando das armas do sistema, que são os anticorpos, e depois vamos conhecer os soldados, acompanhando a jornada deles desde o treinamento inicial até se tornarem veteranos de elite. Primeiro, vamos falar sobre o arsenal. Os anticorpos, que a gente também chama de imunoglobulinas, são as ferramentas que o nosso corpo usa para uma coisa muito específica: identificar e neutralizar as ameaças. Pensa nos anticorpos como se fossem mísseis teleguiados. Os linfócitos B, que seriam as fábricas desses mísseis, produzem essas proteínas. E cada tipo de anticorpo é projetado para reconhecer um antígeno específico, que é tipo a assinatura de um invasor, sabe? Uma vez que ele encontra o alvo, ele marca para destruição. E vamos ao nosso primeiro especialista, a imunoglobulina G, ou só IgG. Se o sistema imunológico fosse um exército, a IgG seria a infantaria. É a tropa mais numerosa e, com certeza, a mais versátil de todas. Olha, a versatilidade da IgG é uma coisa impressionante. Ela não só neutraliza toxinas direto na fonte, mas também etiqueta os invasores para que outras células do sistema imune venham e devorem eles. Esse processo tem um nome, é a opsonização. E o mais importante, a IgG é a base da nossa memória imunológica, aquela que dura a vida toda. E isso nos leva a um dos seus papéis mais incríveis de verdade. A IgG é a única imunoglobulina que consegue atravessar a barreira da placenta. O que isso significa? Que a mãe passa essa proteção fundamental direto para o bebê. Isso dá ao recém-nascido uma defesa inicial contra infecções nos primeiros meses de vida. É literalmente um presente de imunidade. Agora, vamos conhecer um outro especialista com uma missão bem diferente: a imunoglobulina E, ou IgE. Pensa nela como a unidade de forças especiais do corpo. Está presente em número bem pequeno, mas o impacto que ela causa é explosivo. Apesar de ter bem pouquinho IgE no sangue, ela é extremamente potente. A especialidade dela é combater parasitas, tipo vermes. Mas, claro, ela é mais famosa pelo seu papel nas alergias. Ela se acopla a umas células chamadas mastócitos, basicamente armando essas células e deixando elas no ponto, prontas para disparar. E o processo é fascinante. Olha só, a IgE fica lá de guarda no mastócito. Quando um alérgeno, tipo pólen, se conecta nela, pronto. Esse é o gatilho. O mastócito meio que explode, liberando histamina e outras químicas que causam os espirros, a coceira, enfim, todos aqueles sintomas clássicos da alergia. Nosso próximo especialista é a imunoglobulina a IgA. Ela é a guardiã dos portões do nosso corpo. A missão dela é patrulhar as superfícies que têm contato direto com o mundo exterior. A gente encontra a IgA na nossa saliva, nas lágrimas e principalmente revestindo todo o nosso trato respiratório e digestivo. A função dela é bem direta: neutralizar os invasores ali mesmo, na porta de entrada, antes que eles sequer tenham a chance de invadir o corpo. E assim como a IgG, a IgA também tem um papel super importante na imunidade do recém-nascido. Ela é muito abundante no leite materno, principalmente no colostro, sabe? Aquele primeiro leite. Ela fornece uma camada protetora para o sistema digestivo do bebê. É a primeira linha de defesa que passa da mãe para o filho. Então, para a gente fechar essa parte e não esquecer mais, esse resumo organiza tudo. A IgG está no sangue cuidando da memória e da defesa geral. A IgE fica nos tecidos de prontidão para reações alérgicas e para lutar contra parasitas. E a IgA está nas mucosas, funcionando como um verdadeiro escudo protetor. 3 especialistas, cada um com a sua missão. Ok, a gente já conheceu as armas, agora vamos conhecer os soldados por trás delas. Mais especificamente, de onde eles vêm. E tudo começa com a chamada célula naive. A palavra naive vem do francês e significa ingênua, inexperiente. Uma célula naive é como se fosse um recruta recém-formado na academia militar. Ela já completou o treinamento básico, está madura e pronta. Mas ela ainda não viu combate de verdade. Ela está ali, esperando pela sua primeira missão. Resumindo, é isso. A célula está totalmente qualificada, mas ainda inexperiente. Ela tem todo o potencial do mundo, só que ainda não foi ativada. E o que ela fica fazendo nesse tempo?
patrulhando, sem parar. Essas células circulam pelo nosso corpo, passando pelo sangue, pela linfa, pelos linfonodos, elas agem como sentinelas. E o mais incrível é que cada uma delas está programada para reconhecer um único e específico tipo de invasor. E aí chega o momento da virada. Quando essa célula finalmente encontra o antígeno que ela nasceu para caçar, tudo muda. Ela é ativada e começa a se multiplicar numa velocidade frenética, criando um exército de clones idênticos. E então, esses clones se especializam. Alguns viram células efetoras, que vão lutar na batalha que está acontecendo, e outros viram células de memória, os veteranos que vão garantir uma resposta muito mais rápida da próxima vez que o mesmo inimigo der as caras.